Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar um novo conteúdo que se chama pré-modernismo. Mas eu não posso chegar em vocês e falar assim que existiu pré-modernismo sem contextualizar o do porquê de existir o pré-modernismo. Então, o que está aqui na lousa que eu vou explicar para vocês é apenas um contexto para a gente chegar aqui, amadurecer a ideia e descobrir por que teve a necessidade de ter, coloquei aqui, ó, o pré-modernismo para nós aqui no Brasil. Primeiro, nós estamos acostumados a ver um período que começa lá na Europa, aí ele se espalha, né, no continente europeu e depois vem para o Brasil. O pré-modernismo é só no Brasil, não tem ele na Europa e depois vir para cá, é só aqui no Brasil. Então vamos tentar entender aqui melhor o nosso período. E quem não está conseguindo enxergar os nomes, que eu tive que achatar aqui na lousa, né? Eu vou falar nome por nome. Então é onde você vai conseguir saber o que está escrito. Então, ó, na literatura, a gente estuda a literatura começando lá na Europa com o período do trovadorismo. O período do trovadorismo aconteceu no continente europeu nos anos de 1300, 1400. É um período com uma linguagem bem rebuscada porque é o português da época, né? Depois vem o humanismo. Para quem não se lembra, o humanismo é um período de transição literária para o classicismo, né? Por quê? O trovadorismo é um período extremamente religioso, católico, teocêntrico, e o classicismo é um período voltado para a ciência, antropocêntrico. E assim, a sociedade, ela não sai do catolicismo para a ciência com um piscar de olhos. Então existe um processo de amadurecimento das ideias. O humanismo é isso, é um processo de amadurecimento das ideias e ele está entre os dois. Ele traz um pouquinho dessa questão do teocentrismo, né, do catolicismo, mas ele também traz um pouquinho do antropocentrismo, que é a ciência clássica. Então a sociedade aqui está amadurecendo o pensamento para a gente chegar aqui ao clássico. Gente, para quem não se lembra, o classicismo é um período de extrema importância e ele pode ser chamado também de renascimento. O classicismo, enquanto acontece o classicismo na Europa, que é um período assim de grandes evoluções, de grandes movimentos, de grandes construções, Leonardo da Vinci, Michelangelo, vem tudo aqui do período clássico renascentista. Bom, enquanto acontece todo esse que a Europa está fervendo com as ideias renascentistas clássicas, enquanto acontece isso, aqui no Brasil é o quinhentismo. Inclusive o quinhentismo ele é uma consequência do Renascimento. Como assim, professor? É porque o quinhentismo ele vai mostrar que é a chegada dos portugueses no Brasil e isso vai mostrar o poderio da humanidade, né, da inteligência de construir uma caravela, cruzar o oceano e chegar aqui no Brasil, né? Então, enquanto o período clássico está fervendo, aqui chegaram os portugueses no Brasil. Por que eu faço esse contraponto? Lá está fervendo e aqui chegaram no Brasil. Porque o Brasil na época não tem nada, tem os índios, né? E eles vão ser exterminados pelos portugueses e os portugueses começam a colonização. No que diz respeito à literatura escrita, não tinha nada. Então o quinhentismo é onde vai começar a ter essa literatura escrita. Ele dura 100 anos, vem o Barroco 1600, lembrando que o Barroco começou na Europa também por causa de conflito religioso, Lutero, a queda da igreja, a vinda da reforma protestante, da contra-reforma, anglicanismo, e aí a Europa fica assim, um vucu-vucu, como diz na linguagem popular, né? E aqui no Brasil, como somos colônia de Portugal, vamos ter a influência do catolicismo. Historicamente falando, Portugal foi uma das coroas mais fiéis ao Vaticano, ao catolicismo. Por isso que nós ficamos católicos no Barroco. Depois vem em 1700 o arcadismo. O arcadismo é um período clássico. Então volta a ideia do classicismo de 1500, 200 anos depois para a literatura, período Arcade. E aí vem o romantismo, já em 1800, e aí período do sentimento, do amor, né? Um período exagerado, o poeta é levado pela emoção, os personagens levados pela emoção. E aqui vem um conteúdo de segundo ano do médio, realismo. Tem gente que lê redismo, né? Mas é realismo. O realismo já é o contraponto, ele vai ao inverso do romantismo
E junto com o realismo, né, vem o naturalismo. Quem não lembra, realismo e naturalismo acontecem ao mesmo tempo. Não acabou o realismo para iniciar o naturalismo. O naturalismo é um realismo exagerado, né, falando de um jeito mais popular. Então, não acabou o realismo, tem o naturalismo. Aí vem o Parnaso. Parnaso, de novo, clássico. Então, as ideias de 1500 voltam para o Parnaso em 1800, ou seja, 300 anos depois, volta de novo o clássico. Temos de novo ideias clássicas. E aí vem o simbolismo, que é contra o Parnaso, mas ainda usa a estética parnasiana. O que? Soneto, rima e mitologia. Permanecem no simbolismo, ou seja, são ideias do clássico que vão permanecer aqui no simbolismo. Outra ideia a se ressaltar. Nós temos 4 períodos literários consecutivos com início na França. Realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, os 4 períodos começaram na França. E o brasileiro, no que diz respeito às artes, vai começar a questionar por que a gente copia tanto a França. Só para vocês terem uma ideia, aqui em 1900, que é o período já do pré-modernismo, havia na França uma moda que era usar casaco de pele. Então, lógico, frio, né, francês, então usava aqueles casacos de peles enormes. Os homens colocavam seus casacos de pele por cima dos ternos e as mulheres por cima dos vestidos. Vocês já devem ter visto cenas de filme que a mulher tá com tipo uma raposa aqui de cachecol, casaco de pele, fazia parte, né, desse casaco de pele, estava na moda francesa, né? E no Brasil, como a gente tem copiado as artes, Rio de Janeiro, 40 graus, e as pessoas saíam de casaco de pele porque estava na moda, a moda francesa. Bom, vamos começar a questionar isso. Por que a gente copia tantas coisas lá de fora? Por que a gente não valoriza aquilo que aqui de dentro, aqui do Brasil, né? Então, o período pré-modernismo, ele está aqui nesse entre e meio e ele é chamado também de período de transição. Por quê? Ele vai amadurecer as ideias para nós chegarmos ao modernismo em 1922 e aí de fato ter uma literatura de cunho nacional. O que significa isso, gente? Significa que nós queremos no pré-modernismo fazer uma literatura nossa. Desculpa. Nós queremos no modernismo fazer uma literatura nossa, uma literatura da casa, uma literatura brasileira, no modernismo. O pré-modernismo, ele está fazendo o quê? Ele está ajeitando as coisas. Eu estou aqui resolvendo esse passado literário, ou seja, eu vou ter ainda um estilo conservador do passado. Deixa eu ficar aqui. Vai ter um estilo conservador do passado, mas já está querendo apresentar o estilo inovador do modernismo do futuro. Então, o pré-modernismo está nesse entremeio. Ele vai trazer aspectos do passado, mas também aspectos do futuro. Então, ele está amadurecendo a sociedade para que nós sejamos modernistas. E uma vez que sejamos modernistas, agora a gente vai ter uma literatura que é nossa, uma literatura da casa, uma literatura de fato brasileira. Bom, então espero que vocês tenham entendido. E, gente, só lembrando, isso daqui é só um contexto. Ainda nem cheguei no pré-modernismo. É só para vocês entenderem o porquê do movimento pré-modernista. Para quem estiver preocupado com essa questão assim, professor, em que ano que isso acontece? Isso daqui vai ganhar força depois de 1910. E aí vem o pré-modernismo e vai até 1922 com o início do modernismo. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Vocês podem me perguntar caso vocês tenham dúvida, tá bom? Grande abraço e até a próxima aula.